continuando a nossa aula de ajuste, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de ajuste que a gente pode ter e os tipos mais comuns. Então, como eu já comentei anteriormente, a gente pode ter esse caso geral, né, que é uma combinação de funções que são escolhidas a priori, dependendo do espalhamento dos seus dados, e que são totalmente determinadas, ou seja, são funções que são conhecidas, não tem nenhum coeficiente ali que a gente ainda precisa determinar com relação a essa função, certo? Desse caso geral, o mais comum é a gente usar os casos polinomiais, ou seja, os casos onde a gente tem A0 multiplicando a função constante 1, A1 multiplicando a função constante, a função x na 1, A2 multiplicando x ao quadrado, AM multiplicando x na n. Ou seja, as nossas funções que compõem essa combinação linear são polinômios, com um termo só, a gente diz que são monômios. Então, x quadrado, x na zero é 1, por isso que esse primeiro termo que a gente tem aqui é 1, certo? Quais são as opções de ajustes disponíveis na nossa calculadora? Que são as mais comuns, certo? Na nossa calculadora, a gente tem, então, o ajuste linear, o ajuste quadrático, o ajuste logarítmico, o ajuste exponencial, que dentre os não lineares é o mais comum, certo? Ajuste envolvendo potência de x, então A que multiplica x a um determinado valor, esse valor B pode ser um número real qualquer, então não é só x quadrado, x ao cubo. E o que a gente chama de inverso, que é onde o x está aqui embaixo, né? Então a gente tem funções do tipo 1 sobre x. Então esses são os ajustes mais comuns, né? Os dois primeiros polinomiais, grau 1 e grau 2, e os outros são ajustes que a gente costuma dizer que são ajustes não lineares. Dentre os não lineares, a gente tem que dar uma atenção especial a esses dois, certo? Ao exponencial e ao de potência. Por quê? Porque no logaritmo e no inverso, os termos que a gente precisa determinar, os coeficientes, aqui no caso eu estou usando a notação da calculadora, que ele usa A maiúsculo e B maiúsculo, estão multiplicando as funções que eu vou escolher a priori. Então aqui no caso a função multiplicando é a função 1 e aqui a função ln, totalmente determinada. A mesma coisa aqui embaixo, a função 1 sobre x e a função 1 que está multiplicando o meu valor A. Porém, no potência e no inverso, isso não acontece, porque a gente tem justamente esse b aqui em cima. A gente tem o b como potência de uma função exponencial, então não é a função e na x, é e elevado a um número vezes x, e no de baixo a gente tem x elevado a um número que a gente não sabe que número é esse ainda. Então, nesses casos, a gente diz que esses ajustes são ajustes que dependem de um processo de linearização para a gente poder determinar essas constantes A e B, ou no nosso caso, A0 e A1, certo? Então, como é que funciona esse processo de linearização? Já comentei um pouquinho em sala com vocês, né? A ideia é a gente pegar a nossa função original e fazer algum tipo de manipulação algébrica. A manipulação algébrica aqui é colocar o ln dos dois lados da equação e usar as propriedades do ln para conseguir tirar justamente esse termo que estava multiplicando a potência ali do exponencial, vir para frente e estar da forma um número vezes uma função que é totalmente conhecida. Então, o processo de linearização para a função exponencial fica dessa forma que está aqui embaixo, ou seja, eu vou trabalhar com o lado direito, que vai ser não mais o y, e sim o ln de y. Então, lá na minha tabela, onde teriam os valores de y, eu vou usar, na verdade, o ln desses y para inserir na minha calculadora, né, por exemplo. Certo? Isso se eu estiver usando linearização. Na calculadora, a calculadora já faz esse processo de linearização para você. Então, se você escolher isso aqui na sua calculadora, você coloca o x e o y, normal, certo? Mas se a gente fosse implementar um ajuste exponencial, a gente teria que transformar ele em linear para depois resolver aquele sistema linear do A transposto A, certo? Então, nesse caso, a gente precisaria usar a linearização. No caso da função potência, também precisamos aplicar algum tipo de linearização. Que tipo de linearização vai ser essa? Bem parecida com a anterior. Multiplico o ln dos dois lados, aplico o ln dos dois lados e usando as propriedades do ln, a gente consegue reescrever. O que muda nesse caso? Muda que quando eu aplico a propriedade do ln, que está aplicada em duas linhas, se eu for usar o sistema dos coeficientes, lá o sistema A transposto A, eu não vou usar os valores x e y. Eu vou usar o ln do y no lugar do y
e pela propriedade do ln, o A1 sai do ln, sobra ln de x. Então, eu também vou usar no lugar da minha tabela, ao invés do x, o ln do x. Então, se eu for implementar um ajuste usando potência, eu teria que colocar esses valores na minha tabela. Então, esses valores seriam os novos valores de x e y, que ajudariam a gente a montar aquele sistema A transposto A. Certo? A transposto Azinho, né, que são os nossos valores ali, ou vamos chamar assim de coeficientes, igual a transposto vezes o meu y barra, digamos assim. O meu y barra seria esse cara aqui. Certo? Se eu for na minha calculadora e usar o modo de ajuste potência, eu vou colocar só o x e o y, e a calculadora trata de fazer esse processo de linearização sozinho pra gente, certo? Então, aqui a mesma coisa, na exponencial, voltando um pouquinho, se eu for na calculadora e escolher ajuste exponencial, eu coloco o x e o y normal, a calculadora faz isso, mas se a gente fosse implementar, eu teria que resolver um sistema A transposto A, os coeficientes que eu quero determinar, nesse caso esse coeficiente e esse coeficiente, A transposto vezes y, aqui também o meu y barra seria o ln, certo? Então, eu comentei um pouquinho que fazer a linearização seria como se a gente mudasse a escala e usasse para aquela nova escala um ajuste linear, pensando numa reta que ajusta aqueles pontos, certo? Então, nos exercícios, em alguns casos, vocês vão poder usar diretamente na calculadora, em outros, vocês vão ter que fazer a linearização e resolver o sistema linear que fornece esses coeficientes, certo? Além desses ajustes, é importante lembrar que eu posso ajustar, eu posso tentar transformar outros tipos de função em funções lineares que eu consiga achar os coeficientes aí que eu preciso determinar usando aquele sistema A transposto A. Então, por exemplo, essas três funções que estão aí na tela de vocês, não tem na calculadora, mas vamos supor que na prática eu gostaria de enquadrar os meus dados em alguma função como essas três que estão aí. Como é que funcionaria o meu processo de linearização nesse caso, né? Se for possível. Nesse primeiro caso, eu poderia inverter as frações. Então, eu faria 1 sobre y e aqui do lado de cá, a mais bx sobre 1. Isso significa que ficaria só assim, a mais bx. Então, quem seriam os meus coeficientes a determinar? Eu resolveria o sistema A transposto A, aonde os coeficientes a determinar seriam A e B. Aqui eu teria x e o meu yzinho, e nesse caso, quem seriam os pontos da minha tabela? O próprio x, que ficou aqui multiplicando bonitinho, e no y eu usaria 1 sobre y. Esse seria o meu y barra, que eu usaria lá na montagem do meu sistema linear. Vou colocar um pouquinho mais para o lado aqui para vocês conseguirem enxergar, certo? Então, não tem esse ajuste na calculadora, mas eu conseguiria, mudando os dados, resolver o sistema. Nesse caso, quem seria a matriz A? A função G0 é o que está multiplicando o Azinho, nesse caso a função 1, e a função G1 é a função que está multiplicando o B, nesse caso X, que são as funções que a gente precisa para montar a matriz A, certo? Então, a gente consegue não só aqueles casos, mas outros casos também de funções que a gente queira usar como função de ajuste. Nesse caso de baixo, a gente poderia elevar os dois lados ao quadrado, certo? E ficar dessa forma, certo? Nesse caso, a gente acharia o mesmo sistema, só que na tabela eu usaria x e y ao quadrado. No caso, G0 e G1 são as mesmas de cima, 1 multiplicando A e x multiplicando B. E aqui, por exemplo, eu tenho uma função um pouquinho mais elaborada que eu conseguiria linearizar dessa forma. Pego o bx que está multiplicando e passo para o outro lado. Deixo esse yb sozinho aqui. E o ybx passo para o outro lado negativo, yx, perdão. E mando o b lá para o outro lado dividindo. B mais 1 sobre b, e aqui não tem nem a nem b. Então, tudo isso vai aqui para dentro, multiplicando, que vai ter um b dividindo esses caras.
Então, tem uma função linearizada? Sim. Quem seriam os meus coeficientes do sistema? Os números que estão aqui. Então, A sobre B, eu acharia esse número, certo? E 1 sobre B seriam os meus coeficientes. Ah, professora, mas eu vou achar A sobre B. Beleza, mas você vai ter B daqui, com a B daqui você iguala o A sobre B igual àquele valor, você também consegue determinar o valor de A. A transposto vezes Y, só que na minha tabela eu usaria isso aqui como meu X e o Y como meu Y. Certo? Então, tá aí a minha tabela de pontos. Mudaria, eu tenho o valor de x e y na tabela original, eu construir uma nova tabela e com essa tabela eu vou construir, então, a minha matriz A transposta. Lembrando que, nesse caso, a função que está multiplicando o primeiro coeficiente é 1. Então, G0 de x seria a função constante 1. E G1 de x seria justamente esse negócio todo aqui. Ah, professora, mas depende de y. Não tem problema, vai ser um valor que a gente vai conhecer, certo? Então, colocando o valor de x e y correspondente, eu vou ter um valor ali que eu posso usar no meu tabelamento. Então, a gente consegue não só essas funções clássicas, mas vários outros tipos de função que se adequam muito melhor ao valor da nossa, ao espalhamento dos nossos dados, né? Então, o ajuste ele é muito mais maleável do que a interpolação. Bom, se tem tantas formas assim de determinar, como que eu vou determinar tantas escolhas de função? Como que eu vou verificar qual é a melhor delas? Bom, a melhor delas é feita utilizando o chamado coeficiente de correlação de Pearson, certo? É uma medida estatística, existe esse coeficiente estatístico, mas ele é calculado um pouquinho diferente aqui, então se atentem a essa fórmula que eu vou apresentar, certo? Essa fórmula aqui eu já comentei um pouquinho sobre ela anteriormente, então ela depende dos desvios, ou seja, do valor exato do y menos o valor aproximado que você encontrou. Depende da soma dos y ao quadrado, cada y ao quadrado, e depende do somatório dos y, esse somatório daí elevado ao quadrado, e do número de pontos que a gente tem. Esse r ao quadrado vai ser um valor entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, melhor vai ser o nosso ajuste, e em particular, se o nosso r for igual a 1, é porque a gente tem todas as imagens aproximadas iguais às imagens originais. Isso significa que, na verdade, a nossa função de ajuste é sim uma função interpoladora, né? Porque ela está passando em todos os pontos e é exatamente isso que a interpolação exige da gente, ok? Então, vamos fazer um exemplo. Vamos calcular o coeficiente de correlação de Pearson para o exemplo que a gente resolveu na nossa videoaula anterior, que eu já copiei aqui do ladinho, certo? Então, tá aí a minha função, tá aí o meu tabelamento de x e de y. O que eu vou fazer vai ser calcular o que eu preciso para calcular o meu coeficiente de correlação. Então, aqui eu vou usar justamente o tabelamento x, y e vou calcular aqui a minha f-til de cada ponto. O que é a minha f-til? É justamente a função que está ali em laranja. Então, a minha sugestão é que você pare o vídeo e faça para cada uma dessas, pegando a função, em cada um desses valores de x, né? É uma função de x. Então, eu já fiz aqui o meu e eu obtive 1,33, eu vou usar duas casas decimais, 3,47, 5,10, 6,23 e 5,71. A gente já tinha visto que nos pontos mais para o final o ajuste ficava melhor e para os 3 pontos iniciais, de acordo com aquele gráfico do GeoGebra, não ficava tão boa a aproximação, certo? Com isso, eu vou calcular agora o meu desvio. O que é o desvio? É a diferença entre o y original e a função original. Perdão, e a função aproximada. Então, eu vou fazer a diferença desses dois. Tanto faz a ordem, porque a gente vai elevar ao quadrado depois, certo? Mas eu vou fazer a diferença de cada um deles. Então, aqui a diferença ficou 0,67, 1,73, que a minha sugestão é que você vá fazendo a conta, menos 1,3, menos 0,13 e 0,09, certo? Então, nós temos aí a diferença de cada um desses valores. E a gente vai precisar de uns somatórios.
Olhando aqui para o nosso R, a gente precisa do somatório desses desvios ao quadrado. Somatório dos desvios ao quadrado. Cada um dos desvios ao quadrado, certo? Quando é o somatório todo, tem que ter um parênteses fora. Então, a gente vai ter que fazer esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Eu já fiz o somatório dos meus y's vezes o meu f-til, cada um deles ao quadrado, eu obtive 5,16. Então, minha sugestão, para o vídeo e faz a conta também, certo? Eu também vou precisar do somatório dos y's ao quadrado e o somatório dos y's, que a gente viu que a calculadora faz. Então, se você quiser escolher qualquer tipo de ajuste, colocar esses pontos x e y, a calculadora vai fazer. Mas a minha sugestão é que você faça na mão também, para que você lembre que somar os quadrados é diferente de somar tudo e depois, no final, elevar ao quadrado, principalmente se tiver número negativo, certo? Então, aqui eu já fiz esses somatórios, o somatório dos y's deu... eu não tenho aqui separado, deixa eu pegar depois. O somatório dos y's ao quadrado, cada um deles ao quadrado, deu 116,33. Fiz a conta aqui. O somatório dos y's deu 22,9. Ok? Então, se eu quiser também o somatório dos y's ao quadrado, já que esse cara depende dali, né? Até posso colocar aqui para ficar bem claro a diferença dos y's, tudo isso ao quadrado. Isso aqui dá 524,41. Ok? Então, calculei tudo que eu preciso. E aqui tem mais um detalhe. Quantos pontos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. N igual a 5. Então, vamos lá calcular o nosso R. Depois eu aproximo aqui a tela, certo? Então, a gente tem 1 menos 5 que multiplica o somatório dos desvios ao quadrado, que eu vou colocar aqui em amarelo, justamente porque ele está em amarelo ali, sobre. Embaixo, pessoal, o N multiplica só esse primeiro somatório, certo? Então, eu tenho aqui uma fraçãozona, 5, então é legal botar um parênteses se você for fazer na calculadora, que multiplica o somatório dos y's ao quadrado, que está aqui. Perdão, o somatório dos y's ao quadrado, que está aqui, 116,33, menos agora sim o com parênteses, 524,41, certo? Então, somatório dos y's ao quadrado, cada um deles ao quadrado é 116, então vamos se aproximar. N, 5, 5. Somatório ao quadrado era o 116,33, o somatório dos quadrados era 524 e o somatório dos desvios era 5,16, certo? Então, tá aí os valores que a gente vai precisar. Deixa eu só fazer uma observação aqui, um detalhezinho. Eu vou colocar esse carinha em outra cor berrante, certo? Em verde, para que a gente faça essa referência visual aí ao valor dos y's ao quadrado, certo? Então, isso dá muito erro, pessoal, é muito comum fazer essa conta errada, certo? Por isso aí que eu estou destacando os termos, né, de acordo com os valores que a gente tem aí no nosso cálculo, certo? Então, fazendo esse cálculo na sua calculadora, sugiro que você faça, a gente encontra o valor final, 1 menos essa conta toda, de 0,5493. Ou seja, muito ruim, né? O nosso R ao quadrado é muito ruim. A gente já tinha visto graficamente, né, que ficava meio longe ali dos primeiros pontos, certo? Isso significa, então, que a gente tem uma função que não se adequou muito bem. 0,54 é muito ruim, tá, pessoal? Porque a gente vai querer ajustes com mais de 0,9, né? Pensando aí em 90%, 92%, 95%, 98%. Então, aqui a gente fez uma escolha muito ruim, mas não importa, independente da escolha, a gente consegue calcular a qualidade do ajuste para todo mundo. Então, para essa aula era isso, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre ajuste linear, quadrático e exponencial, especificamente como ficam os sistemas lineares para cada um desses três ajustes em específico. Até mais!